E eu vou estar falando, o tema da palavra que eu coloquei é: a mesa revela a gratidão e a ingratidão. Fala, a mesa revela a gratidão e a ingratidão. Então hoje nós vamos ser edificados aqui em relação a isso, porque a gratidão, sermos gratos, ela é muito importante, irmãos. Nós termos uma vida de gratidão a Deus e às pessoas. Nós temos que ser grato, porque nós recebemos apoio e ajuda sempre de alguém, sim ou não? Por exemplo, quando eu olho para minha sogra, meu Deus do céu, cara, a minha sogra, eu sou muito grato a Deus pela vida da minha sogra, de verdade, eu amo demais a minha sogra e eu sei o quanto ela me ama. E assim, eu sou muito grato a Deus por todo o cuidado que ela teve com os meus filhos, comigo, no meu casamento, investiu na minha vida, cuidou de mim, como mãe, cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai por um período, se dedicou. E eu sempre falo para a Jéssica, eu falo assim, olha, eu tenho uma dívida de gratidão com a sua mãe muito grande, porque quando a sua mãe necessitar de algo, a primeira pessoa que vai estar lá, você vai ter certeza que vai ser eu, para socorrer, para ajudar, para investir, para apoiar ela, porque ela está envelhecendo, ela já está uma senhora, e ela vai precisar de cuidados daqui a pouco. E eu sempre falo para a Jéssica, eu sempre garanto para minha esposa, eu falo assim, ó, sua mãe comigo, cara, ela não vai perder nada, porque tudo que eu puder fazer pela sua mãe, eu vou fazer, porque eu tenho um sentimento muito grande, eu tenho uma dívida de gratidão a ela, uma dívida de amor a ela. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos dois personagens que eu encontrei nesse texto, que eu estava lendo, que eu estava vendo nesse texto, que traz a revelação da mesa, da questão de um dos personagens ser ingrato e o outro personagem ser grato na mesa, num momento de mesa. Então todos acharam aí Lucas capítulo 7, encontraram? Se não, os meninos vão colocar aqui. Lucas 7, a partir do verso 36, assim, ó. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs por trás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, preste atenção nesse detalhe, verso 39, está na NVI aqui também, tá bom, Gui? NVI. Ao ver isso, verso 39 diz assim, ao ver isso, que o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ou pensou consigo mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, falar, uma pecadora. Então aqui eu quero trabalhar com os irmãos essa questão de pelo menos dois personagens. Uma mulher que se achega a Jesus. Primeiro é o fariseu que convida Jesus, seus discípulos, tem muitas pessoas nessa casa. E o primeiro personagem é esse fariseu. E o outro personagem é essa mulher que, sabendo que Jesus está à casa, ela adentra a casa e se prostra aos pés de Jesus, começa a chorar, lava os pés de Jesus, unge a cabeça de Jesus, unge os pés de Jesus, em forma de adoração, né, de gratidão, de amor a Deus. Então essa mulher adentra essa casa. Então esses são os dois personagens do qual eu quero trabalhar. E eu quero que nós saiamos daqui entendidos a respeito da gratidão e a importância da gratidão. E aqui é interessante que no verso 39, esse Simão que convida Jesus, esse rapaz que ele é o anfitrião, ele é o proprietário da casa, é o anfitrião, prepara a mesa, prepara o almoço ou o jantar, prepara a refeição para Jesus, convida Jesus, seus discípulos e outros amigos para casa. No momento que essa mulher entra dentro da casa, ele consigo mesmo faz uma observação. Primeiro ele de olhar para Jesus e pensar consigo mesmo, se este homem, a parte B do versículo 39, se este homem fosse profeta, saberia quem é essa que está tocando nele
e que tipo de mulher ela é. Então aqui ele traz uma condenação, ele traz um julgamento sobre essa mulher. Amém? Esse é um dos detalhes que eu quero que a igreja preste atenção. Verso 40 diz assim: então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. E Simão responde: diz, mestre. Respondeu ele. Eu quero parar aqui, que depois eu vou dar uma continuidade aqui. Amém? Olha que interessante. Há um jantar na casa de um homem chamado Simão, um fariseu, onde uma mulher que era considerada pecadora unge os pés de Jesus com perfume, em resposta ao perdão que sentia ter recebido de Jesus. Então é uma mulher que foi perdoada, uma mulher que recebeu o amor de Cristo, que recebeu o perdão de Cristo. Então todos que estão ali na mesa, eles não são rejeitados. Fala assim: eu não fui rejeitado. Porque quando nós olhamos para nós, irmãos, quando nós olhamos para nós, quando nós sentamos à mesa, nós falamos: rapaz, não era para eu estar aqui não. Mas a ênfase aqui é que ninguém estava sendo rejeitado por Jesus, porque Jesus chega, se assenta à mesa e todos se assentam à mesa. Jesus era sempre criticado. Ele senta com os beberrões, ele senta com os comilões, ele senta com os prostitutos, com os enfermos. Se ele soubesse quem é este, quem é aquele. Jesus não faz acepção de pessoas. Fala comigo: Jesus não faz acepção de pessoas. Por isso, quando eu olho para a ceia, eu falo: eu não era para eu estar aqui. Isso é um privilégio para mim estar aqui. É um privilégio para mim estar na igreja, congregar com os irmãos. Porque eu era um leproso, eu era um doente, eu era um pecador. Eu estava afastado da comunidade, eu estava destituído da glória de Deus. Vocês entendem? Então, por isso que quando Jesus está à mesa, quando nós sentamos à mesa, nós temos que ser gratos a Deus. Ter gratidão a Deus, ter gratidão às pessoas com quais nós congregamos. Olhar para a vida dos irmãos e ser grato pela vida dos irmãos. Cada um tem uma história, tem uma situação, tem um relato, tem um testemunho. Cada um de nós temos. Cada um de nós temos uma situação do qual nós vivíamos ou vivemos. Mas Jesus olha para cada um de nós com amor, paixão, perdão e cura. Ele quer nos curar. Ele sempre vai nos perdoar. E é neste momento de todos estarem à mesa que vem a revelação de dois personagens, um sendo grato e o outro não. Lucas capítulo 7, verso 39, ele fala: ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, para mim, aqui começa a revelação da mesa, dos que são ingratos e dos que são gratos. Porque quando ele pensa em si mesmo, quando ele traz isso, ele está o quê? Diminuindo o profeta Jesus. Está diminuindo a divindade de Jesus. Porque se este mesmo fosse profeta, ele saberia quem é que estava tocando nele. Aqui começou para mim aqui o personagem da ingratidão. Dele olhar para Jesus e desmerecer a divindade de Jesus, desmerecer quem era Jesus, a cura que Jesus fez, a cura que Jesus estava fazendo em todo o povo. Aqui nessa daqui, cara, para mim, me quebrou quando estava lendo o texto. Eu falei: cara, esse cara já começou a ser ingrato aqui, numa mesa. Fala ingrato numa mesa. Quantas pessoas são ingratas numa mesa? Quantas pessoas se assentam na mesa e são ingratos? Cara, eu comecei a olhar isso aqui, eu falei: ué, peraí. E aí é legal, vamos lá para o versículo 40 ao 41, que eu quero ler. Porque aqui, nesses dois versículos, 40 e 41, Jesus põe uma proposta para Simão. Ele conta uma parábola para Simão. Ei, Simão, Jesus é onipotente, onisciente. E aqui nesse momento, quando ele fala: se este mesmo fosse profeta, ele saberia quem é. Ele já diminuiu a divindade do Senhor e começou a ser ingrato. Já mostrou a sua ingratidão do seu coração na mesa, dentro da sua casa. Começou a demonstrar ingratidão. Tem pessoas que moram com os pais e ainda são ingratas aos pais. Não consegue perceber tudo que o pai e a mãe faz por ele. É ingrato. Responde tudo. Não faz nada, não quer fazer nada, não respeita, não obedece, não acata ordens,
não muda, não transforma a sua mente, não transforma o seu coração, faz de qualquer jeito, responde de qualquer jeito, a autoridade que está dentro da casa, trata de qualquer forma. E aí então Jesus traz uma parábola para ele. Ele diz assim no verso 40: então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. Verso 41: 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos, perdoou a dívida dos dois. Um devia 500, o outro 50. E aí ele diz: qual deles amará mais? Qual deles vai amar mais? O cara que perdoou. Aí Simão responde, verso 43: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Simão responde a Jesus dizendo: olha, Senhor, eu suponho que aquele que devia 500, ele amou mais aquele que perdoou a dívida dele do que aquele que devia 50. Olha isso aqui para nós. Nós muitas vezes recebemos algo que a gente olha como um pequeno, a gente começa a ser ingrato, a não ter tanta gratidão como o outro que recebeu mais perdão. Porque o contexto aqui que Jesus traz para ele é para mostrar o que estava dentro do coração dele. Esse é o coração do ingrato. Quando nós olhamos para Deus, olhamos para algo que Deus fez na nossa vida, ou alguém fez algo por nós, nós começamos a desmerecer as pessoas por causa do outro. Olhamos porque eu recebi pouco demais, por isso que ama pouco. E aí quando a gente continua, cara, ao falar, olha isso aqui. Ao falar com o fariseu por uma parábola, como Jesus fez, mostrou ao homem a hipocrisia de aceitar o perdão e ainda olhar para os outros como pecadores. Ele foi totalmente hipócrita. Ele julgou a mulher. Ele julgou o caráter de Cristo, ingrato. Porque se ele tem gratidão, ele ia celebrar o que estava acontecendo na vida daquela mulher. As palavras de Jesus mostram não somente que aqueles que são mais perdoados amam mais, e podem mostrar muito mais gratidão. Porque Jesus falou com o fariseu sobre a gratidão e pelo perdão. Isso aqui é interessante. Porque Jesus, ele fala com o fariseu que faz o jantar, ele conversa com ele ali, ele fala com ele da gratidão pelo perdão. Primeiro, observe que Cristo disse que tinha duas pessoas tinham sido perdoadas, uma muito e a outra menos. Insinuou que aquele a quem perdoou mais amou mais, mas também aqueles que foram perdoados nada estão em posição de julgar os outros com justiça própria. Nós não podemos julgar as pessoas pelos atos de Deus por justiça própria. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo porque se eu recebi uma cura e o outro recebeu mais perdão, eu não posso julgar. Ou porque ela recebeu menos, eu não posso julgar. Eu tenho que olhar para Cristo, a obra de Cristo, o amor de Deus sobre essa pessoa. O cara era uma prostituta. Quantas prostitutas estão se convertendo? E aí a gente olha para que ela entra para dentro da igreja, a gente não quer sentar do lado, a gente não quer conversar. Quantos estão me entendendo? Porque é o julgamento, justiça própria. Ela não podia estar aqui dentro. Por que ela está subindo no altar para cantar? Por que ela está subindo no altar para pregar? Por que ela está evangelizando? Por que ela está na intercessão? A gente começa a ser santo demais. A gente é bom demais. Por que está no louvor? Você entende? Ele não podia estar aí não, era para eu estar aí. Vocês entendem? Ingrato. O ingrato ele age assim. Simão ele agiu assim. Jesus confronta ele imediatamente. Porque nós vamos ler a continuação do texto. Jesus traz a ele a memória de onde ele estava. Por isso que Jesus traz essa parábola, para que ele pudesse entender a mensagem que Jesus estava aplicando sobre ela. Por isso que ele traz a gratidão pelo perdão. Porque ele perdoou mais ela. Ela amou mais.
Então, como ele recebeu, só foi uma cura da lepra, então isso aqui é irrelevante. Tem gente que rejeita as curas, rejeita todas as bênçãos que dá, as transformações pequenas que estão acontecendo na sua vida, você ficar rejeitando. Eu queria o que o outro teve, eu queria a unção que o outro teve, eu queria a cura que o outro teve, eu queria ser o testemunho que o outro teve. A gente pega aí homens aí, eu lembrei do pastor Aloísio. Rapaz, os homens vêm para a igreja, se convertem, eu era traficante, eu era matador, eu não sei o que, eu nunca passei por isso. Eu não tinha testemunho para dar para os irmãos. Eu não tinha testemunho porque eu era um menino de condomínio. Não foi isso uma vez que ele ministrou? Eu não tenho testemunho desses agravantes. Aqui, ó, observe que Cristo, deixa eu voltar aqui, ó, observe que Cristo diz que duas pessoas haviam sido perdoadas, uma muito e outra menos. E insinuou aquele que a quem mais perdoou, mais amou. Mas também que aqueles que foram perdoados, nada estão à posição de julgar os outros com justiça própria. Muitos estão vivendo assim, recebem a cura, mas não aceitam o perdão de que Jesus dá aos outros. Ou recebe o perdão, mas não aceita a cura que Jesus faz nos outros. Ou recebe o perdão, ou recebe a cura e acha que a cura é muito pouco para o perdão que foi dado. E não aceita. Começa a julgar. Começa a criticar. Olha e fala assim, não é merecedor. Não podia estar aqui. Nenhum de nós poderíamos estar aqui hoje, irmãos. Nenhum de nós. Nenhum de nós merecíamos. Mas como está descrito lá em 1 João, Ele nos amou primeiro. É por causa do amor dEle, da graça dEle que nós estamos aqui. Então quando nós vemos alguém recebendo cura, alguém sendo perdoado, a gente tem que celebrar. A gente tem que fazer festa. A gente tem que dar júbilos a Deus. Deus está manifestando a sua glória no nosso meio. Casamentos sendo transformados, jovens sendo transformados, homens sendo transformados, mulheres sendo transformadas. Nós fomos lá para o evento lá de missões, lá aquele pastor que subiu lá de Becos e Vielas. Eu falei, meu Deus, eu fiquei apaixonado por ele. Porque eu quero fazer um treinamento com ele de evangelismo. Conversei com ele, eu falei, pastor, eu quero ir com vocês. Eu vou lá para Vargem Grande, eu vou pegar meu filho, eu vou ir para Vargem Grande para fazer o treinamento com vocês. Eu quero ver como que vocês fazem. Testemunho do cara extraordinário. Está trabalhando. É de celebrar, de se olhar um homem que estava perdido, está aí salvando vidas hoje. Trabalho com crianças, com um monte de coisa que ele faz nas favelas, nos becos e vielas. ID. Olha o nome da equipe, do projeto. Cara, extraordinário. Que viveu preso, traficava. Cara, você olha aí eu podia olhar e falar, ele nem podia estar aí dando uma palestra aí. Cara, e meu coração queimando lá em cima, lá embaixo. Eu olhando para ele, eu falei, Senhor, o Senhor é bom demais. Porque por mim, eu não ia perdoar não. Vocês estão entendendo? A gente não perdoa, irmão. A gente diz que perdoa e a gente não perdoa não. E a gente não aceita o perdão dos outros. A gente não aceita a cura dos outros também. Porque aqui o fariseu não aceitou. Esse é o contexto da ingratidão, de ser ingrato. Em seguida virou-se para a mulher e disse, Simão, vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, ou talvez na sua tradução esteja ósculo. Com um beijo, ósculo e beijo é a mesma coisa. Não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Olha o tamanha ingratidão de Simão leproso. A hospitalidade tradicional judaica exigia que um anfitrião oferecesse aos convidados água para lavar os pés, um beijo de saudação e por vezes óleo para unção da cabeça. Simão não fez nada disso, recepcionou Jesus de qualquer forma. Jesus entrou dentro da casa dele, ele tratou Jesus como qualquer uma pessoa qualquer. Olha a ingratidão desse homem para com Jesus.
não lavou os pés, não deu água para Jesus beber, não ungiu nem os pés, nem a cabeça de Jesus. Ungir a cabeça simboliza reinado e divindade. Ungir os pés significa reverência. Ungir os pés simbolizava, olha, eu tenho reverência à sua presença na minha casa. Ungir a cabeça dele, olha, eu tenho um apreço, eu tenho um amor por você, nós somos amigos. E também de reconhecimento de autoridade e de divindade também. Simão negou tudo isso para Jesus, enquanto a mulher era muito grata. Lavou os pés, enxugou os pés, deu água para beber, ungiu ele. A mulher derramou tudo, perfume caro, deu tudo para Jesus, e Simão não deu nada, nem uma boa recepção. Quantas vezes nós não tratamos assim os nossos irmãos? Numa recepção, entra é de qualquer jeito, é ou não é? Falamos de qualquer jeito. Pastores que estão sofrendo na vida dos irmãos. É um favor eu estar te recebendo aqui na minha casa, viu, pastor? É um favor que eu estou te fazendo em receber você aqui na minha casa. É um favor que eu estou te fazendo em receber você aqui na minha casa, viu, meu irmão? Estou te fazendo um favor de você já estar aqui. Recebe, trata de qualquer jeito. Não tem um zelo, não tem um amor, não tem um apreço pela pessoa que está indo. Eu estava me recordando de uma vez que teve uma irmã que foi exortada pelo pastor Cássio. O pastor Cássio pegou ela, acabou com ela. Meu Deus, naquele dia. E quem estava junto? Está lá eu junto. Aí eu fui, chamei ela, conversei com ela. Eu falei, cara, você viu o que você fez? Ele está errado aonde? Não está. Aí mostrei para ela, conversando. Olha, eu te amo. Por quê? Por gratidão. Sabe quem é essa pessoa? A Gisele. Quem me ganhou para Cristo Jesus foi a Gisele. O pastor e a Gisele vai lembrar. Estou falando de alguns anos atrás. Mas por gratidão. E eu mostrei para ela. Eu falei, Gi, olha isso aqui. Fui mostrando para ela, conversando com ela. Olha o que aconteceu. Olha o resultado que pode dar. Olha isso aqui. Não tem como, ele é o pastor da igreja, ele vai te corrigir mesmo. Mas eu tratei ela com amor também. E eu sei que ele tratou com amor, não foi? Ele teve que repreender ela. Mas eu, por gratidão a ela sabe disso. Eu sou grata a Deus porque ela me apresentou a Cristo Jesus. Tem gente que não tem gratidão pelo irmão que apresentou a Cristo Jesus. Tem gente que não é grato pelos irmãos que fizeram oração, intercessões. Perdeu a gratidão, se tornou um ingrato. De olhar por irmão e tratar de qualquer jeito. Por isso que eu estou falando. Recepcionou Jesus de qualquer forma. E a gente começa a tratar os irmãos de qualquer forma. Ingratidão. Isso é ser uma pessoa ingrata. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Qual é a forma que nós estamos recebendo as pessoas? Como nós estamos tratando as pessoas? Isso demonstra ingratidão. Fala comigo, ingratidão. Tem pessoas que infelizmente agem assim. Trata os pastores e os irmãos de qualquer maneira. Fala de qualquer maneira. Não tem mais respeito. Fala de qualquer forma, responde de qualquer jeito. São pessoas ingratas. Às vezes quando a gente conversa com alguns pastores, a gente vê os pastores chorando, triste, cara. Rapaz, mas ajudei tanto, fiz tanto. Não que a gente faça para, sabe, para ser bajulado, mas nas questões da pessoa olhar e falar, puxa vida, teve um dia que esse pastor me socorreu. Quantos pastores, cara, estão sofrendo? Quantos irmãos estão saindo da igreja por causa do maltrato? Tratar o irmão de qualquer jeito, que ajudou em algum momento, te ajudou. A gente vê relatos disso, por causa de maltrato, tratar de qualquer forma, sem educação, com desprezo, sem reverência. Simão leproso não teve um tipo de reverência, ele não lavou os pés de Jesus, não deu água para lavar os pés, não teve uma reverência. Enquanto a mulher não parava de beijar os pés de Jesus, de ungir os pés de Jesus. Prostrada, reverência. Reverência. Quando você ajuda alguém, quando você faz algo para alguém, é reverência, é amor, é trato.
Eu tenho um amor por você. Estou te socorrendo porque eu te amo. Eu estou aqui, eu vou te apoiar. Eu estou com você. Infelizmente tem pessoas que agem assim, irmão. E nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, com a ingratidão. Sempre observar, sempre trazer à memória. Olha, teve um dia que esse irmão fez isso por mim. Teve um dia que esse pastor fez isso, essa pastora fez isso por mim. Que aquela irmã fez isso por mim. Teve um dia que esse irmão me apresentou a Cristo Jesus, cara. Se não fosse esse irmão, por causa desse irmão, onde eu estaria hoje? Ser grato, sabe? Temos que olhar para nós e entender isso. Na versão A Mensagem, ele diz assim, ó: a razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Isso aqui é na versão A Mensagem, o verso 47, se eu não me engano. A razão de tudo é que ela foi perdoada e de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Cara, quando eu li esse texto na mensagem, eu falei, uau, é isso aqui que eu precisava. É isso aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Temos que olhar para nós e analisar onde estávamos e onde estamos hoje. Será que realmente somos gratos a Deus? Será que realmente somos gratos às pessoas que nos acolheram de alguma forma? Será que somos gratos? Será que nós somos gratos às pessoas que nos ensinaram algo, que nos aconselharam, que deram um tipo de conselho em algum momento, que olhou para você e estendeu a mão? Será que somos gratos a essas pessoas? Será que somos gratos às pessoas que nos apresentou a Cristo? Será que somos gratos? Olhamos para essa pessoa e falamos assim, rapaz, o Senhor seja louvado através da vida dessa pessoa, porque essa pessoa me trouxe para o Senhor, e hoje eu vivo por causa dessa pessoa. Tem pessoas que trazem amigos, familiares para a igreja, apresentam a Cristo, e essas pessoas depois viram as costas, tratam de qualquer jeito. O pastor falou das brincadeiras na célula, irmão. Compartilhar na célula, ela tem seriedade, ela, cara, tem valor. O seu testemunho tem valor. A sua vida tem valor. Compartilhe. Seja grato. Seja grato pela sua célula, qual você faz parte, pelo seu discipulador, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua mulher, pelo seu dinheiro. Seja grato. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. A apostasia está aí, ó, exposta. Muita gente virando as costas para Jesus. Não é grato. Eu estava conversando com a Jéssica, eu estava tentando lembrar lá a frase, falando com ela, eu falei assim, olha, que tem uma frase que falaram muito, que era assim, se você saiu da igreja por causa do irmão, é que você nunca entrou por causa de Cristo. E eu acho que tem muita verdade realmente nisso. Que a gente deixa de agradecer a Deus pela salvação, pela cura, ser grato a Deus por tudo que Ele já fez, pela misericórdia dEle. Cara, quando eu olho para a minha vida, era para mim estar morto. Várias e várias vezes era para mim estar morto. Não era para mim ter conhecido meus filhos, não ter nada. Não era para mim ter nada. Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso ser grato aos irmãos que me acolheram, que me socorreram. Sempre olhar para a Gisele com amor e temor a ela, com reverência, porque ela me apresentou a Cristo e salvou a minha casa, eu, minha esposa e meus filhos. Ela sabe disso, eu falo para ela, muito obrigado. Uma célula que teve uma ministração de gratidão, agradeci o pai dela. Eu fui participar da célula, falei, eu quero agradecer o meu cunhado. Quando eu era criança, ele me levava, ele me tirava daqui e me levava para a casa dos pais dele, para estar lá com os primos, com os sobrinhos dele, brincando lá, para me ser salvo daqui, da quebrada. Me deu comida, porque eu passava necessidade. Eu louvo a Deus pela vida do meu cunhado. E nós tivemos briga, e nós brigamos por algumas situações. Mas na oportunidade de agradecer lá na célula, eu falei, eu quero agradecer ao meu cunhado que cuidou de mim. A gente tem que ser grato, irmãos, às pessoas. A gente tem que ter gratidão. Não tratar Jesus como o Simão tratou de qualquer jeito, mas tratar Jesus como
Essa mulher entrou dentro da casa e se prostrou em reverência. Olha para os seus pais, todo o zelo, cuidado de trabalho, esforço que eles fazem por você. Olhe para isso. Deixa de ser ingrato. Ovo de novo? Isso aqui de novo? Não vai me levar para sair não? Grato demais, cara. Pelo cuidado e o zelo. Nós precisamos nos atentar a isso. A mesa foi posta a todos nós. A questão é: qual dos dois personagens somos? Simão, o ingrato, ou a pecadora, a grata?